Olá, estamos começando o nosso programa Câmara Entrevista Contando Histórias. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o Joelísio Fraga, que é empresário, 52 anos, ativista e portador do mieloma múltiplo. É muito importante que vocês acompanhem toda a nossa entrevista para a gente saber um pouco mais sobre o que é o mieloma múltiplo, como são realizados os tratamentos e também sobre uma novidade. Lins será sede da Associação do Mieloma Múltiplo, que o Joelísio vai contar aqui para a gente. Eu quero que você seja muito bem-vindo nos estúdios da TV Câmara, fique à vontade e hoje nós estamos aqui para contar a sua história. Quem é o Joelísio Fraga e como que você percorreu toda essa trajetória até aqui? Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui para divulgar o mieloma. Como você falou, sou empresário, 58 anos, sou de Vitória da Conquista, na Bahia. E no início do ano passado, eu fui diagnosticado com mieloma múltiplo, né? E de imediato eu fui no médico, né, para investigar o que era. Eu tive uma certa dificuldade, como todos os pacientes têm, de ter esse diagnóstico, né? Porque é uma doença que ela acomete a medula. Então essa medula, ela passa a produzir células cancerígenas, células, né, doentes. Então ela que tem o normal de produzir as células para a sua imunidade, né, as suas defesas, e ela acaba invertendo a situação, então atingindo alguns órgãos. Os sintomas do mieloma, ele é muito parecido com doenças comuns. Isso faz com que dificulta muito o diagnóstico, né? Os sintomas são dores lombares, anemia, problema renal, infecções, fraturas espontâneas. Isso acaba os especialistas tratando aquela queixa e não a causa, né? Mas graças a Deus eu tive uma sorte, porque eu fui rápido no meu diagnóstico. Entre o diagnóstico, o tratamento, coleta de células e o transplante foram 7 meses. No Brasil são diagnosticados 7.600 pacientes por ano. 30% desses pacientes vêm descobrir realmente o que tem, que é o mieloma, um ano e 2 meses depois. Depois de que passa por vários especialistas, e esses especialistas infelizmente começam a tratar aquela queixa e não a causa, né? E quando vem descobrir o mieloma, aí já é tarde. Já está tarde demais. Então, no seu caso, você se atentou para isso devido a uma fratura na coluna, foi isso? Não, eu tive há 13 anos atrás, eu sofri um acidente e acabei fraturando a costela. E o ano passado eu comecei a sentir a dor nessa mesma costela. Aí eu fui no médico, ele me passou um anti-inflamatório, uma cinta. 2 dias depois, essa dor começou a espalhar pelas costas. Aí eu vi que não tinha nada a ver com a costela, né? De imediato eu fui no hospital, fiz a tomografia do tórax, do abdômen, e o médico investigou e o médico que me atendeu não soube identificar o que era. Eu, de mãos com os exames, fui a um oncologista. De imediato eu fui no oncologista. Então foi Deus que me guiou, porque todo mundo corre de oncologista, né? Todo mundo corre. E eu fui, ele me solicitou 2 exames. É interessante salientar que um dos principais exames que detecta o mieloma é o eletroforese de proteínas. É um exame que custa entre 8 a 20 reais. Um exame barato, acessível. Muito barato e acessível. Esse de ser diagnóstico, né, tem um diagnóstico do mieloma. E eu fiz a biópsia da medula, que é um mielograma, e esse exame. Aí fechou o diagnóstico, né? E o médico falou, você está com mieloma múltiplo. E eu falei, o que é mieloma múltiplo? Aí ele falou, né, que é um câncer da medula, enfim, né? Falei, tem tratamento? Ele falou assim, tem. O que a gente vai fazer? Você vai tomar algumas vacinas por conta da sua imunidade e vamos entrar no processo de tratamento junto com o plano de saúde. Isso foi muito rápido, né? Então, a minha sorte foi isso. Né? Comparando o meu tratamento, aí você vê a diferença de um tratamento público com um privado, né? O meu com 7 meses, enquanto que muitos pacientes estão 1 ano lá ainda descobrindo o que tem, eu com 7 meses fiz todo o processo. Então, o câncer, seja ele qual for, é notório que o diagnóstico cedo e precoce faz toda a diferença no tratamento. É um câncer que tem cura? Não tem cura.
Ele não tem cura, apesar que é o segundo câncer hematológico que mais acomete pacientes no mundo, mas é o câncer que tem mais investimento em pesquisa e em medicamento. Por quê? Porque você fica vivo. Sim, tem tratamento, você consegue manter você consegue manter uma qualidade de vida, mas desde que você tenha um diagnóstico cedo, um tratamento cedo. Para quê? Porque o paciente que tem um diagnóstico tardio fica com sequelas renal, problema cardíaco. Então isso aí impossibilita de você ter um tratamento de qualidade com o câncer do mieloma. Então é importante que esse trabalho ele surge para falar realmente o que é o mieloma, porque é uma coisa que a gente não escuta muito falar. Durante o meu tratamento, eu comecei a investigar o mieloma, né? E a cada pesquisa que eu fazia, a cada contato com os médicos, eu ia ficando mais triste com a realidade que tem aí. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Eu tenho que fazer alguma coisa, até em agradecimento a Deus, pelo que Ele estava fazendo comigo. Eu tenho hoje o melhor tratamento, eu tenho os melhores medicamentos, o que tem de mais moderno eu estou tomando, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, uma vez que esses medicamentos não são fornecidos pelo SUS. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E de imediato eu comecei a contar a minha história do início. Olha, está acontecendo isso comigo, tal, eu fui diagnosticado com mieloma, eu fui na minha cidade, eu coloquei outdoor, coloquei minha cara, falei, você pode ter o mieloma e não sabe, fique atento a isso. Mas aí começou a tomar uma proporção, né, as pessoas começaram a perguntar o que é, eu investi muito nas redes sociais. Resultado, com pouco tempo eu já estava com vários seguidores, né, e graças a Deus, o que eu estava postando, eu consegui diagnosticar 9 pacientes com as minhas postagens. Que perceberam, comparou, né? Aí falou, eu estou com isso, estou com aquilo, tal. Falou, você faça isso. Aí eles me mandaram os resultados de exames. Aí eu falei para eles, olha, vai no hematologista, porque eu não posso dar diagnóstico, né? Então vai no hematologista, leva esses exames e tal. E nós conseguimos diagnosticar, através disso, 9 pacientes. E aí começou a tomar uma proporção. E aí eu falei, olha, eu quero falar com você, quero falar com isso, tal. E aí eu montei um grupo de WhatsApp. Que hoje está com quantas pessoas? Hoje nós temos 300 pacientes. Nós somos 300, hoje é o maior grupo de WhatsApp, né, do mieloma no Brasil, né. E aí, como o mieloma é muito complexo, Patrícia, se você reunir 50 pacientes de mieloma, cada um é diferente do outro. Por isso é que se torna... O andar, o sintoma. O sintoma, tudo é diferente, sabe? Então é uma doença complexa. Né? Não é fácil para o médico, não é fácil, principalmente para o paciente, saber o que ele tem e diagnosticar isso. Resultado, eu consegui montar uma equipe multiprofissional. Hoje nós temos 70 profissionais, entre médicos, advogados, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, personal oncológico, sabe? Então aí eles acolhem e orientam esses pacientes. Porque quando os pacientes nos procuram, a gente primeiro cuida da cabeça. Sim. Como a gente estava falando, essa parte, a hora que a pessoa recebe o diagnóstico, nesse grupo que você tem trabalhado, você percebe que essa parte psicológica, emocional, ela dificulta e piora a doença? Muito, muito. Eu sempre falo que a cabeça mata e a cabeça cura. Né? Eu sou um caso atípico, porque eu sou tranquilo, do jeito que eu estou aqui, eu fui diagnosticado e estou até hoje. Passei por um processo de transplante que não é fácil, sabe? Sua imunidade vai abaixo, você toma medicamentos muito fortes, né? Eu tive que, no transplante, eu tomei 4 bolsas de plaquetas, eu tive água no pulmão, eu tive um derrame ocular, tive uma infecção, então não é fácil. Mas ali você tem que ter um controle. Por quê? Como eu estava falando contigo, a medula ela precisa estar tranquilinha, porque o emocional ela acaba produzindo mais células, né? E aí dificulta e acaba potencializando o mieloma. Então, quanto mais sereno você ficar, mais tranquilo vai ser seu tratamento. Sim. Mas não é todo mundo que consegue. Sim. Então, por isso que a gente acaba precisando do auxílio dos nossos parceiros, né? Que são voluntários, que a parte emocional, que são os psicólogos e os terapeutas. E quando a gente consegue controlar esse paciente, o emocional, aí vem também a outra parte, que é a família. Sim. Né? A família, às vezes, dá mais problema, mais trabalho, tem mais medo do que o próprio paciente. Então, é um conjunto que a gente tem que cuidar, né? Enfim, não é fácil.
é um trabalho que a gente tem, tipo assim, a gente doa, né, de todas as formas, porque, como eu estava te falando, um dos principais problemas do paciente de mieloma é a fome. O que acontece? Essas células cancerígenas, ela seca os ossos, ela hipercalcifica os seus ossos. Então, aquele tutano que tem, como a gente conhece no boi e tal, a gente é a mesma coisa. Então, um simples centavo, você pode ter uma fratura de fêmur, de vértebra, né? Então, o paciente, quando ele é diagnosticado, ele tem 360 graus ali de mudança para pior, né? Então, ele fica limitado a trabalhar. Então, tem muita gente pobre que está ali, trabalha hoje para comer hoje. Sim. Né? Então, hoje a gente tem, na nossa associação, nós damos hoje cestas básicas, fraldas, porque nós temos pacientes que estão tetraplégicos, tem pacientes que estão limitados em cima de uma cama, que não podem andar, tem pacientes fazendo hemodiálise, tem pacientes que viajam 500, 600 quilômetros para fazer uma quimioterapia, né, principalmente no norte, tem pacientes que andam de barco para poder fazer o tratamento. Então, se você olhar, é muito complexo. Tem muitos casos para a gente, nós temos parceiros que são sexólogas, que tem muita separação de casal. Então é muito complexo, não é só um problema de dar doença, é um problema social, mexe com tudo. Por quê? A nossa preocupação é que ele fique bem emocionalmente, ele fique bem e com esperança, né? O que acontece? Quando a gente consegue, a gente tem outros problemas para resolver. Sim. Por exemplo, não é todo canto que tem um tratamento, né, por ser complexo, não é toda cidade que faz o transplante, né? Então, ele depara aí com falta de medicamentos que não tem disponível no SUS. Eu tomo um medicamento de manutenção para estar vivo, com qualidade, que custa R$33 mil, 21 cápsulas. Eu tomo todos os dias. Esse medicamento é o de ponta, que você, né, as reações são as mínimas, né, apesar que é muito tóxico, é um medicamento muito tóxico, mas ele é o que tem de melhor. Sim. Mas infelizmente não é todo mundo que tem acesso, né? Então a gente entra com liminares com os advogados para conseguir esses medicamentos. A gente se esbarra numa questão social, não só no caso do mieloma, como em outras doenças, geral, que as pessoas, quando se deparam, têm essa dificuldade. Isso. De transporte, de tudo, de alimentação, de estrutura familiar. É. Então esse é um trabalho que tem feito a diferença. Eu falei, quanto tempo faz? Porque a gente percebe a grandiosidade desse trabalho e da associação quando você começa a entrar e perceber o trabalho que você tem feito e imagina que é um trabalho assim de muitos anos. Aí você me disse assim, não, faz um ano. Faz um ano. Mas eu sou muito intenso, entendeu? Com 3 meses de transplantado, não tinha tomado vacina nenhuma, nada. Eu falei, fiz um evento como esse de ontem, lá em Belo Horizonte. Uma cidade que eu nem sei como é que... nem sei por onde andava. Fiz sozinho, eu e uma parceira nossa, né, que me auxilia, né, nesse trabalho. E depois nós fizemos no Rio de Janeiro. Então o que a gente faz? É o Mieloma Run e o Mieloma Meet. São 2 eventos, porque o Run, que é a corrida, não é toda cidade que aceita. Sim. Devido à burocracia, né? Então aí a gente, quando não faz um, faz o outro. E quando der para fazer os 2, a gente faz os 2 também. Então nós já fizemos em Belo Horizonte, fiz em Vitória da Conquista, Salvador, Rio de Janeiro, e estamos agora indo para Curitiba. E falando sobre a corrida, ontem nós tivemos um grande evento aqui na cidade de Lins, ontem foi muito show. Que foi o 3º circuito interregional, 7ª etapa Lins, que contou aí com mais de 500 participantes e com a parceria da associação. Fale um pouco para a gente como foi ontem. Não, foi muito, muito legal. Muito legal. Eu fiquei muito emocionado com a aceitação da comunidade daqui, da prefeitura, da Câmara, né? Porque eu sou de fora, né, vim de longe, mas graças a Deus nós estamos com uma parceira, que é a nossa representante, que é a Márcia, né? Com o conhecimento dela, ela começou e ela fez todo esse trabalho e a gente chegou aqui, parece que eu estava em casa, todo mundo me conhecia. Foi muito bom. Isso eu sempre falo, Deus que administra. Sim. E a gente obedece, né? Então nós demos o recado ontem, nós levamos um pessoal que também ficou junto com a gente, um violino, teve cantor, teve tudo lá, entendeu? E aí a gente aproveitou e falou do mieloma. A intenção é essa, falar do mieloma.
Com certeza, quase ninguém ali sabia falar, não sabia, conhecia o mieloma, né? Quando a Márcia esteve aqui pela primeira vez, eu vou falar sobre o mieloma, a gente fala, o que é isso? Né? Isso. É uma doença, mas é um tumor, o que é o mieloma? Então você desperta algo que as pessoas não sabem. Pois é. E pode salvar a vida. Mas a intenção é essa, salvar a vida. E você pode ter e não sabe. Sim. Você Entendeu? fala, você dá aquela, né? É. Então não é mais só uma dor nas costas. Peraí, eu tenho um exame que eu posso fazer. Repete de novo. Eletroforese de proteínas. As pessoas podem pedir esse exame? Pode. Ele pode chegar no médico, é um simples exame de sangue, não é tranquilo, você faz. E esse exame dá o total diagnóstico do mieloma. Entendeu? Vamos falar um pouco sobre a associação, como ela tem se formado e quais são os próximos passos? Sim, a intenção da associação é acolher e orientar esses pacientes do mieloma, porque nós tivemos em Barretos, tivemos em Jaú, esses pacientes são bem atendidos lá, mas aqui fora não são. Sim. Entendeu? Aí o trabalho da associação é acolher esses pacientes fora do hospital, com uma assessoria jurídica, psicológica, medicamento, cesta básica e ver qual é a real necessidade dele, né? Porque, por exemplo, tem medicamentos que o SUS não dá, o hospital também não vai dar. Sim. Porque o SUS não dá. Então quem tem que se virar é a gente e dar um jeito de cuidar desse paciente. Então o trabalho é esse. Então nós vamos estar colocando essa filial aqui porque é uma região que é referência no tratamento, né? Barretos você recebe 2.600, eu não sei quantos municípios, né? Vem pacientes do Brasil todo, até da América do Sul, vem para cá, né? Então eles ficam aqui, saiu do hospital, eles ficam tipo assim, perdidos. Então a intenção, o trabalho da associação é acolher esses pacientes, entendeu? Com medicamento, com fralda, com tudo, entendeu? Então a gente vai até ampliar, não só para o mieloma, mas até para outros pacientes carentes também de outros cânceres. A minha página, eu não falo só de mieloma. Sim. Eu falo de vários assuntos relacionados ao câncer. Porque se você tem um câncer de mama, a gente vai, bate papo, eu encaminho para algumas associações, mas aí eu aproveito e falo do mieloma para ela. E aí fica sendo uma corrente de informação. Então eu não fico fixo só no mieloma, porque a gente acaba fazendo uma corrente de informação com os outros cânceres também, né? E por incrível que pareça, só fala, quando você fala de um câncer hematológico, você só fala linfoma e leucemia. Sim. Né? A leucemia, ela tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que você recebe uma medula e você corre o risco de receber a cura, né? Já ela tem 1 a 100 mil, que pode ser compatível, né? Já o mieloma, você faz o transplante de você para você mesmo, mas não tem cura. Você tem que estar sempre manutenção. Aí você tem que ter a manutenção. Para você ter essa qualidade de vida após o transplante, você precisa desse medicamento que eu estou tomando. E esse medicamento não tem no SUS. A única maneira é através do medicamento para você manter. Ou outros fatores vão influenciar nisso? Não, você vai depender muito do seu emocional. E eu sempre bato na tecla que o emocional, em todos os aspectos de sua vida, faz parte para você viver bem. Entendeu? Então, o medicamento, ele vai controlar, né? Porque o mieloma, ele é um pico, é uma proteína, né? Que é o pico monoclonal, ele está lá em cima. Você vai tomando a quimioterapia baixa, para você ficar apto a fazer o transplante. Ele não tem cura. Aí você faz o transplante, ele baixa um pouquinho. Foi o meu caso, eu estava com 27, fui para 5, no 5% eu fiz o transplante, e depois do transplante eu estou 0,62 os meus picos. Não zerou, eu tenho que estar ausente. Se você não tem, o seu é ausente. O meu não, ainda tem. Mas eu tenho que tomar esse medicamento para ele ficar adormecido aqui, quietinho, né? Porque se voltar, e eles costumam voltar. Se voltar, ele talvez seja muito mais agressivo do que a primeira vez. Então você tem que ter esse cuidado. Eu queria também ressaltar, antes da gente terminar, pois não, que a gente estava falando sobre a idade. Não é um câncer que atinge somente uma idade depois dos 50, dos 60. É um câncer que você tem visto nos casos de pessoas novas. Porque antigamente, quando era detectado o mieloma, mais no idoso, a partir de 60 anos. Hoje não. Nós estamos acompanhando pacientes com 22 anos, 21 anos, né? Na Bahia, em 2015, morreu uma criança de 8 anos. Com mieloma. Né? Aí investigou. Quando ele foi ver, realmente já era tarde, ele chegou até a falecer, essa criança. Entendeu? Isso é um caso raro, né? Então, ele não tem uma
uma causa específica, né? É bom você estar sempre investigando, porque o seu corpo te fala se você está bem ou não, né? Você tem que estar sempre atento aos sintomas do seu corpo. Então, qualquer dor, qualquer anemia, qualquer coisa, né? Você investiga e chega para o seu médico, porque o maior responsável e o maior interessado é você pela sua saúde. Sim. Não importa se o médico chega a falar, não vou fazer, não, eu quero, por gentileza, me faça esse exame, me solicita esse exame, que é o eletroforese, eu preciso saber. Caso você tenha esses sintomas, né? Sim. E com certeza, se você tiver no desejo, né? Mas se você lá vai estar detectado lá os sintomas. E um fato curioso que a gente tinha conversado é sobre as causas. Você me disse que você está procurando, investigando, talvez seja pelos produtos químicos. Eu queria que você falasse sobre isso e também falasse do caso dos bombeiros. Ah, tá. Não tem uma causa específica. No meu caso, como eu trabalho com salão de beleza, né, nós temos uns salões, e eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, sempre tive uma vida tranquila. E eu acabei, né, adquirindo o mieloma, e tudo indica que foi pelos produtos químicos, né? Não tem uma definição ainda a causa, mas tudo indica que tenha sido. Por exemplo, ligou aquele pisca-alerta, foi com relação aos bombeiros do World Trade Center, né? Que é das Torres Gêmeas de 11 de setembro, onde os bombeiros, quase todos que sobreviveram, pegaram mieloma. Então foi aquela parte química lá, de borracha e tudo que pegou fogo, né? E mesmo eles com máscaras, eles adquiriram o mieloma. Então ligaram o pisca-alerta, né, para os pesquisadores e ver que tem alguma coisa a ver, né? Tem o benzeno está sendo pesquisado, né? O benzeno é um dos maiores causadores de câncer, que o etanol, você vê, a gente tem um trabalho de divulgação nos postos de gasolina, você não vê um frentista usando máscara. Usando, é verdade. Não é? Então o câncer está ali, entendeu? Então são alertas. A gente tem um projeto também na associação de levar o conhecimento do mieloma aos estudantes de universidade do último semestre, os que vão formar, para já sair de lá conhecendo o mieloma, porque o paciente o primeiro encontro vai estar com um deles ali, um ortopedista, um clínico, né? Então eles têm que também saber. Então a gente está fazendo esse trabalho, e agora em novembro nós vamos estar fazendo uma aula por videoconferência junto com um hematologista parceiro nosso na Universidade Federal do Paraná. Que legal. Entendeu? Então a gente vai estar ampliando esse trabalho também de divulgar para os médicos, porque eles vai ser os responsáveis por estar acolhendo o primeiro encontro, né? Que esse paciente de mieloma vai estar com eles. Eu agradeço a sua presença, é um assunto que eu deixo o convite aberto para a gente abordar mais vezes. Sim, será um prazer. Para a gente poder falar sobre isso, porque eu acredito que a informação, ela salva vidas. Com certeza, um diagnóstico precoce ajuda na melhoria da qualidade de vida, no tratamento, e as pessoas saberem que agora aqui na cidade de Lins vai ter uma associação que está ali para apoiar tanto a parte emocional quanto a parte da alimentação. Essa estrutura, ela traz uma tranquilidade para as pessoas, e em nome dessas pessoas e da população, eu gostaria de agradecer por você escolher a cidade de Lins para ser a sede da associação. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, porque parece que eu sou daqui, sabe? Fui muito bem recebido, e será um prazer. Eu até falando para a Márcia, nós vamos dar tudo que a gente tiver, não vamos doar mesmo, né? Para que dê tudo certo aqui e que a gente possa salvar vidas aqui nessa região. Muito obrigada. Em nome do presidente da Câmara do Perim e de todos os vereadores, sinta-se acolhido. Tá, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu sempre gosto de falar de que fique atento aos sintomas do corpo. O corpo vai te dar o recado, se você está bem ou não, entendeu? E tenha calma, que tudo passa. Muito obrigada. Tá? E eu espero que vocês tenham apreciado esse nosso programa, Câmara Contando Histórias, para falar desse assunto que é importante, é esclarecedor e novo. Eu acredito que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre o mieloma múltiplo. Ele existe e ele está aí como o Joelísio Fraga. Vocês podem seguir a página dele aqui, que eu vou deixar o endereço, para vocês saberem um pouco mais sobre isso, para acompanhar o trabalho dele. E eu agradeço a presença de vocês aqui conosco na TV Câmara. Continue nos acompanhando nos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!